Você já imaginou que os sons que nos cercam podem ser muito mais do que simples ruídos? Que existem áudios no mundo que desafiam toda explicação científica e parecem tocar em uma dimensão que não compreendemos? Nem tudo que ouvimos pode ser racionalizado ou medido por equipamentos modernos, e alguns áudios carregam consigo algo perturbador, como se fossem mensagens do desconhecido ou ecos de algo que nunca deveríamos ouvir. O vídeo de hoje vai mergulhar fundo em 7 gravações assustadoras que até hoje permanecem sem explicação. Prepare-se para ouvir histórias que podem fazer você duvidar do que vê e do que escuta, porque alguns desses sons podem mudar a forma como você percebe o mundo ao seu redor. Tudo começa com as vozes captadas em hospitais abandonados. Ao redor do mundo, investigadores paranormais têm registrado sons estranhos em prédios que foram desativados há décadas. Em um hospital no interior da Europa, equipamentos de gravação sensíveis captaram vozes quase sussurradas que pareciam responder a perguntas feitas pelos investigadores. Alguns relatos descrevem frases simples, outras apenas gemidos e murmúrios, que soam como alguém tentando se comunicar sem conseguir formar palavras completas. Para quem está presente, a experiência é perturbadora. É como se o espaço carregasse uma memória dos eventos que ali ocorreram e estivesse tentando, de alguma forma, contar sua história. Muitos acreditam que essas vozes são ecos de pacientes que viveram e morreram no local. Outras pessoas pensam que são tentativas de espíritos se comunicarem, mas a ciência não consegue explicar a origem desses sons, e cada gravação é única, impossível de reproduzir em laboratório. O segundo caso nos leva a casas abandonadas, onde se ouvem choros e risadas. Em prédios e residências que foram deixados às pressas, exploradores urbanos relatam ouvir o que parece ser crianças chorando ou rindo em corredores vazios. O mais assustador é que quando alguém tenta localizar a origem, não há nada lá. Nenhum animal, nenhuma pessoa, nenhum equipamento eletrônico. Algumas gravações mostram essas vozes ecoando de maneira quase sobrenatural, como se o próprio espaço amplificasse os sons e os transformasse em algo mais perturbador do que um simples ruído ambiente. É impossível não sentir um arrepio ao ouvir essas fitas, porque o som é humano, mas parece vir de um lugar que não deveria existir. Existem relatos de pessoas que, depois de ouvir essas gravações, passaram a ter pesadelos recorrentes e sensação de serem observadas, como se a própria energia da casa tivesse deixado uma marca invisível em suas vidas. O terceiro áudio nos leva aos mares e navios abandonados, e o caso mais famoso é o do navio Mary Celeste. Décadas depois de seu misterioso abandono, pesquisadores relataram ouvir sons estranhos vindos de navios naufragados, captados por equipamentos modernos de gravação subaquática. Gemidos, passos e até vozes humanas que pareciam ecoar pelas paredes do casco submerso foram registrados. É impossível dizer se esses sons são apenas fenômenos acústicos causados pela água e pelo metal, ou se algo mais está acontecendo, algo que a ciência ainda não consegue explicar. Para muitos, o mais perturbador não é apenas o som, mas a sensação que ele provoca. A ideia de que algo continua habitando lugares onde a vida deveria ter terminado há muito tempo, como se o passado nunca tivesse realmente ido embora. O quarto caso envolve sons de animais que não existem, registrados em florestas remotas. Caçadores e exploradores equipados com microfones sensíveis captaram rugidos e gritos que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Alguns desses sons lembram misturas de animais diferentes, como se fossem híbridos impossíveis de existir. Na natureza, a interpretação mais simples seria pensar em erros de gravação ou sobreposição de sons.
Mas a clareza e a intensidade das gravações tornam essas explicações insuficientes. Há pesquisadores que acreditam que esses áudios podem ser registros de criaturas desconhecidas, sobreviventes de espécies que a humanidade jamais encontrou, enquanto outros sugerem que podem ser manifestação de fenômenos sobrenaturais, uma forma de energia ou consciência que se comunica através do som. Independentemente da explicação, ouvir essas gravações é como ouvir algo que não deveria existir, algo que desafia todas as leis naturais. O quinto caso explora mensagens ocultas em músicas famosas. Durante décadas, curiosos e pesquisadores de fenômenos paranormais descobriram que algumas músicas, quando reproduzidas ao contrário, revelam frases secretas, ameaçadoras ou enigmáticas. O fenômeno, conhecido como backmasking, foi usado muitas vezes de forma artística, mas alguns áudios parecem ir além do simples entretenimento. Existem gravações em que vozes distorcidas, quase sobrenaturais, aparecem entre as notas musicais, criando uma sensação de desconforto e medo. Alguns ouvintes relatam que essas mensagens afetam seu estado emocional, causando ansiedade, medo ou sensação de estar sendo observado. É como se a música fosse uma porta para algo oculto, algo que está escondido de nossos sentidos, mas presente na realidade de forma invisível. A ciência ainda não tem respostas concretas para isso, e o debate continua. Seriam essas mensagens apenas coincidências sonoras, manipulações humanas ou sinais de uma inteligência oculta tentando se comunicar? O sexto áudio nos leva ao espaço, com sons que parecem inteligentes captados por radiotelescópios. Além do famoso sinal UAU de 1977, outros sinais misteriosos chegaram até nós ao longo das décadas. Alguns desses sinais nunca se repetem, outros parecem seguir padrões complexos que sugerem alguma forma de inteligência por trás deles. Cientistas tentam decifrar esses áudios, mas até hoje nenhuma explicação convincente foi encontrada. A ideia de que existem mensagens enviadas por seres extraterrestres desperta fascínio e medo ao mesmo tempo. O silêncio do cosmos é absoluto na maior parte do tempo, mas quando ele se quebra, os sons que chegam até nós parecem carregar algo, mas algo que a mente humana ainda não consegue compreender plenamente. Ouvir esses áudios é como ter contato direto com o desconhecido, e cada gravação nos lembra de que estamos apenas começando a compreender o universo ao nosso redor. Por fim, chegamos ao sétimo e mais perturbador caso: vozes em sonhos registradas. Em áudio, algumas pessoas que mantêm gravadores ligados durante o sono afirmam captar vozes desconhecidas recitando frases que posteriormente se repetem em suas vidas de forma estranha e assustadora. São sons curtos, às vezes palavras isoladas, mas carregadas de uma sensação de urgência e mistério. Testemunhos descrevem que essas gravações parecem trazer mensagens que ninguém deveria ouvir, como se fossem alertas de algo que ainda vai acontecer. Pesquisadores estudam esse fenômeno há anos, tentando relacioná-lo com distúrbios do sono, atividade cerebral ou mesmo fenômenos psíquicos, mas nenhuma explicação é definitiva. A sensação ao ouvir essas gravações é inegável. É como se alguém ou algo estivesse tentando nos comunicar verdades que estão além da compreensão humana. Depois de conhecer essas 7 gravações perturbadoras, é impossível não se perguntar quantos outros sons ainda estão escondidos, esperando para serem descobertos. A ciência pode tentar encontrar explicações, mas existem áudios que escapam de qualquer lógica. Eles tocam diretamente nossos instintos mais primitivos, ativando medo, curiosidade e desconfiança. Alguns sons parecem tentar nos avisar de algo
Outros apenas nos lembram de que o mundo é maior e mais misterioso do que podemos imaginar. Cada gravação carrega consigo uma história, uma sensação e um enigma que nos desafia a escutar com atenção e respeito. E se você chegou até aqui, é porque realmente gosta de explorar o desconhecido. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque ainda existem muitos mistérios esperando para serem revelados. O mundo está cheio de sons que ninguém entende, e cada áudio inexplicável nos aproxima de uma verdade que talvez seja mais assustadora do que qualquer história que possamos contar. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem de continuar ouvindo o que ninguém consegue explicar.